Salve, salve, gente linda. Eu, Andrea de Martinez, aqui do Astrofems, venho contar um pouco sobre essa reflexão, sobre essa nova temporada dos eclipses, né? Esse eixo de Touro e Escorpião, que, de certa forma, muito se fala de preparo, mas eu geralmente me pergunto muito como é que a gente se prepara, né, para algo que procura em nós o criativo, o inusitado, o não considerado, onde fendas se abrem, justamente para que a gente possa expurgar, limpar, porque sim, esse é um eixo que vai tratar de valores e que só começa agora, no dia 19, né, de novembro, com esse eclipse, né, parcial lunar, que acontece no signo de Touro, aos 27 graus, é a lua cheia, né, a lua cheia de Touro, ou seja, coisas que foram ali cultivadas e que foram também tratadas na lua nova de Touro, né, a alunação de Visak, inclusive, olha só, aquele lugar em maio onde a gente semeou alguma coisa, um novo valor, onde muito pode ser colocado, agora passa por um eclipse, passa por um momento em que existe, né, um certo conflito de luzes aí, e a lua, ela passa a ficar vermelha justamente porque ela perde esse espaço de projeção direta da consciência e das informações da lua, do sol em Escorpião. Esse cara aqui, né? Então, digamos que o que talvez esses filtros, né, emocionais, e a lua tem esse papel na Terra, né, de ser um grande filtro, um receptor, um cálice que recebe todas as informações planetárias para nós na Terra. E muito é filtrado por aí, né, a partir desse sentir. E o que acontece é que dentro desse eclipse lunar, muitas vezes, coisas que estão ali reportadas ao passado, estão acorrentadas ao passado, ou a uma história, ou a hábitos, ou a pessoas que te levem a situações, de repente ressurgem, elas chegam, né, como um solavanco à sua frente, com esse potencial da gente poder liberar, tirar. Muitas vezes isso se dá de uma maneira muito inusitada, onde a gente não tem controle, né? E, sobretudo, porque a gente tem aí um eclipse, que eu vou mostrar no mapa aqui para a gente acompanhar de uma maneira mais certa. Essa lua em Touro, fazendo aqui, né, ela passou por uma conjunção de Urano, então digamos que ela está lá uranizada, né? Então ela tem, é como se ela estivesse eletrizada, né? Pedindo essa mudança, pedindo esse olhar. E a entrada dos eixos nodais, que nada mais é do que cálculos no céu justamente da elíptica, né, do diálogo entre Sol e Lua, que são os luminares, que são os pontos mais importantes no nosso mapa, além do ascendente, enfim, mas que são dois planetas aí astrológicos que falam muito, né, de como eu vejo, do que eu sou, né, da consciência, do inconsciente, do que eu sinto, né, e que, de certa forma, se a gente faz, inclusive, tem um olhar sistêmico, fala de pai e mãe, fala desse lugar que eu venho, né, dentro do que a gente tem, né, da lua cheia, e sendo eclipsada, Touro, ele começa, e esse eixo é inaugurado, né, agora, a partir do dia 19. E esse eixo vem convocar muito para a gente uma reavaliação dos nossos valores, o que realmente importa. Não é de hoje que, assim como eu, muitos colegas também devem trazer o quanto, desde 2018, com o ingresso de Urano em Touro, muito foi já, de alguma forma, colocado para a gente para entrar em contato de novas formas de permanência na Terra, de ver que podem existir novas configurações de trabalho, de semeadura, de que talvez a gente tenha que entrar em contato com o sensório, que a gente tenha que contar com outras coisas,
do que até então era primordial, sabe? Sair um pouco dessa zona que, entre aspas, eu chamo de zona de desconforto, porque para muitos, talvez os valores materiais tragam esse conforto, mas não o conforto da alma, o conforto do que realmente importa, né? E esse chamado de touro, porque a cabeça do dragão que aqui está, vamos colocar uma cor aqui, pegar para marcar. Essa cabeça do dragão, que está inclusive em conjunção com a parte da fortuna, né? Mas disso não vamos falar. O que é importante é que é a abertura de um ciclo de eclipses aí, que acontece a cada 9 anos, a gente tem uma passagem por aí. Vale a pena a gente recapitular, sim, o que aconteceu há 9 anos atrás, onde é que eu estava? Eu sou super a favor da gente recapitular a vida, para trazer sentido, para a gente não se distrair, para a gente lembrar quais foram os lugares que nos desafiaram, quais foram os lugares onde a gente conquistou ou adquiriu essa potência, essa consciência do que somos, para honrar uma história. Sim, o recapitular faz da gente, né, mais consciente do caminho. Porém, dentro desse eixo de valores entre touro e escorpião, o que é importante, como eu estava dizendo, que a luz que o sol de escorpião impõe ali, né, oferece para a lua, de repente é cortado. Então, esse lugar da recepção vai gerar para a gente um momento de vulnerabilidade, de um tremor, algo que realmente necessita um expurgo, um corte. Por que eu estou dizendo isso? Porque vem muita informação de escorpião. É como se fosse uma rota de saída que promove, de fato, cura e transformação, né? Escorpião tem por si só, né? A gente entrar nessas camadas, nessas facetas, olhar por outros pontos de vista, ser perspicaz, ver que Escorpião procura em nós a evolução daquilo que está reprimido, daquilo que está silenciado, expondo isso à luz, assim como a Hidra de Lerna, né, com o segundo trabalho de Hércules, que eu trouxe, inclusive, no vídeo da Lua Nova de Escorpião, que, inclusive, eu sugiro que vocês assistam, né, que vocês curtam e divulguem ali. Mas esse vídeo, ele fala muito sobre esse princípio escorpiano que vem à tona e que, de repente, se nos pega desapercebidas ali, aquilo revela algo em nós, traz à tona. Claro que um eclipse, ele é um evento celeste que tem um impacto social na Terra, ninguém fica fora disso. E é importante também saber que o eclipse lunar, por conta dessa qualidade, né, de apagão, gera em si como se fosse uma fenda, né? E o eclipse lunar, ele tem, né, uma qualidade como de fato, cortar coisas para a finitude. Então, se tratando de escorpião, que tem também uma qualidade de cura e transformação, imagina coisas, né, contextos, relacionamentos que estão ali intoxicados, reprimidos, vontades, enfim, desafios que de repente chegam para te mostrar algo que está em você e que esse eclipse tem uma qualidade de abrir essa fenda, como se a gente pudesse pegar o jardim de touro, né? Porque touro é um jardim, e começar a abrir a terra, tirando as ervas daninhas, podendo limpar, sabe, essa terra, que pode inclusive estar contaminada, para abrir espaço para uma nova fertilização, para uma nova semeadura, para uma nova maneira de estar na vida. Isso é só o começo
né, do ciclo que vai acontecer durante 2022 inteiro, inclusive no e-book que eu disponibilizo na página do Astrofems, lá no Instagram, você pode adquirir lá, acessar, dar o download, enfim, do e-book sobre os eclipses, que tem todas as datas, os graus e onde você pode localizar no seu mapa para saber onde é que cenário da vida possivelmente você perceba coisas te tocando de uma maneira que é inusitada e que, de certa forma, aquilo gera um ruído interno, né? Um desconforto. Para quê? Para que a gente possa limpar, trazer uma resolução, né? Nem sempre isso se dá de uma maneira planejada. Então, eu já digo, né? Esqueçam esse lugar de, eu tenho tudo muito sob controle, porque é tudo o que Escorpião gostaria de ter ali, né, ter um controle e, né, que aquilo está sendo manifestado e, ao mesmo tempo, o apego de Touro, né? Digamos que esse eclipse, ele vem sacudir essa esfera, né, da nossa vida para tirar e promover uma nova maneira de existir, uma nova maneira de ver, uma nova maneira de estar na vida, né? De cultivar, né? De trabalhar, de se relacionar com o outro, se relacionar com nós, com o nosso corpo, né? Touro vem falar antes do que é público ali, né? É importante que a gente olhe para o que é importante, o que é essencial para nós, o que é um nutridor, o que nos dá, de fato, consistência, o que de fato importa, o que nos dá prazer. E será que, né, a gente vem sendo conduzida, a gente vem caminhando em direção a isso? Da mesma forma que Touro vai falar de valores financeiros, sim, não é só isso, mas sim. Então, os recursos, como eu valorizo isso na minha vida? Que peso ele tem na minha vida? Né? As trocas, né? Esse lugar do dinheiro, principalmente quando eu falo da troca de valores dentro da intimidade, né? Porque Escorpião troca isso. Ele é o agente ali que vai trocar o que é precioso entre as partes. Né? Então, é onde acontecem, eu falo que em Libra a gente assina o contrato, mas é Escorpião onde a gente vai viver a intimidade, o dia a dia, o que realmente vai contar sobre a história desse contrato, seja um casamento, seja uma sociedade, enfim, é ali onde a gente vai enxergar a vulnerabilidade, onde a gente também vai se vulnerabilizar e enxergar essas partes nossas, né? Para evoluir, obviamente. O que também é importante, se tratando de valores, é que a regente, né, de Touro, nada mais, nada menos que é Vênus. Vênus que chegou, né, aí no começo do mês em Capricórnio, e que eu vou, inclusive, dedicar um vídeo inteirinho sobre ela, porque aqui a gente vai ter um novo ciclo da Vênus Star Point, que vai acontecer no dia 8 de janeiro, então aguardem, porque vamos ter um encontro exclusivo para honrar a Vênus Star Point. Esse lugar que é de semeadura, de abertura, de abrir um espaço interno para olhar o que vem como um potencial de abundância na nossa vida, do que a gente deseja atrair, né? Mas a Vênus, entrando em Capricórnio, ela, no mínimo, vai nos chamar a atenção para a realidade, para as nossas metas, para os nossos objetivos. A Vênus, ela vai, de certa forma, questionar esse lugar onde a gente está tendo eclipse, né? Ok, os seus valores. Então, aonde você quer chegar? Como é que você vai? Tendo as mesmas atitudes, você vai fazer coisas diferentes, né? Ela tem uma coisa do poder do compromisso, que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui, porque a Vênus, ela de fato estabelece e se responsabiliza pelo desejo, né? Ela olha a longevidade,
para as coisas. Ela vê que ela quer ter garantias dos passos que ela vai dar. E isso, de certa forma, pode ser um salva-vidas, sabe? Pode ser um paraquedas para a gente, na medida que a gente reavalia o que o que verdadeiramente importa. A Vênus em Capricórnio, que vai fazer inúmeros aspectos, não basta só ela retrogradar e vai ficar até março em Capricórnio, e trazendo, ativando muito a temática, né, de hierarquias, de metas, de planejamento, de olhar as relações, ou para onde a gente vai se comprometer enquanto desejo, mas também promover na gente um talento, né? Quem sabe aqui, porque a Vênus também tem essa qualidade, de aflorar, à medida da necessidade, um talento que é muito utilitário, que é muito resolutivo, no sentido de compromisso, de ter uma função nesse lugar, entende? Porque é um signo de terra, né? E é mais pragmático, tem esse lugar que não quer arriscar. A terra, né? E o elemento terra tem essa qualidade de de trazer esse contorno, de trazer estabelecer um continente que nos dê a segurança do que a gente vai fazer daqui para frente. E isso pode vir como algo a ser desenvolvido, ainda mais com a Vênus que entra como se fosse numa nova Vênus, né? Ela se refaz quando ela encontra em retrogradação o Sol, né? Mas até lá, ela vai retrogradar esses 4 meses até março, e ela vai se encontrar com Plutão, ela vai se encontrar com o Sol, onde vai acontecer Vênus Star Point, ela vai se encontrar com Marte, ela vai se encontrar com Mercúrio, enfim, vão ter muitos aspectos aí para ativar. Isso eu quero trazer justamente porque a gente vai ter um tempo. E falando em tempo, esse eclipse agora, do dia 19, é um dos eclipses bem longos, por sinal, né? Então, o tempo do eclipse, o tempo de duração do eclipse também assim, a gente conta como a gente vai ter tempo, quanto isso vai dilatar no nosso calendário, né, da vida, né, cíclica. Enfim, e aqui é como se a gente tivesse, se não me engano, em torno de 4 horas e pouquinho, a gente vai ter tempo na vida para poder olhar, sabe? Abrir espaços, acessar profundezas, olhar as coisas desde um lugar que, sim, muitas vezes vai nos vulnerabilizar, mas a partir disso é possível virar a chave, fazer novas escolhas, estabelecer uma maneira que de alguma forma, né, nos tire dessa zona de conforto, que não está sendo tão produtiva dentro de uma escala social, né, de uma escala da humanidade, né, como a humanidade vem habitando a Terra, está completamente disfuncional, né, então isso também a gente tem que olhar, né? Porque a Touro, ao meu ver, fala muito sobre dos valores que me mantêm, né? Esse corpo, esse lugar onde eu vou manter, eu vou trazer manutenção da vida, eu vou me nutrir também a partir dele. A Lua, ela adora ficar em Touro, porque ela encontra uma zona segura de estabilidade, de abundância, ela entra em contato com essas mensagens. Só que com eclipse, acontece que essas mensagens chegam de atravessado, dizendo, olha, desse jeito já não dá mais, os estoques estão esvaziando, você precisa olhar para o que realmente já está em saturação, assim, não existe como continuar dessa forma, né? Então, e a Vênus, passando em Capricórnio, vai nos trazer, né, quase como um presente, uma bênção, olhar para tudo isso e reavaliar,
né, a nossa lista de desejos e talentos, do que é importante aí ter por perto, atrair para a gente, né? Afinal de contas, a Vênus tem essa qualidade como se fosse um imã, né, de atração. Um outro ponto que eu acho que é bem importante a gente trazer é que existe uma condição de uma quadratura com o Sol, com Júpiter. E isso, geralmente, pode dilatar e ampliar, né, amplificar a intensidade, né, dos movimentos do eclipse, né? Então, o que, de certa forma, pode trazer uma visão muito mais difusa, onde a gente olha muitas perspectivas, ou onde a gente vê que as coisas podem ganhar uma dimensão muito maior, a gente coloca isso de uma maneira muito maior do que é, e aqui, ao meu ver, é que às vezes a gente também se enche, né? Se enche desse poder, se enche dessa coragem, se enche dessa luz, dessa consciência de transformação, e que, obviamente, por estar numa quadratura, isso ganha excessos, né? Ganha uma amplificação, às vezes, que extrapola fronteiras, né? Que são saudáveis. Do contrário, essa tensão ela pode ser muito bem trabalhada quando a gente procura e tem um propósito, tem um destino, tem uma meta, e aproveitar disso para canalizar, né? E ser muito pontual, quase que cirúrgica nesse sentido, porque Escorpião tem esse bisturi, tem essa qualidade, né? De chegar ao ponto certo, chegar exatamente na maneira e nos comportamentos, né, nesses padrões, olhar de uma maneira muito criteriosa, né, e enxergar a partir daí. A gente tem que contar que Mercúrio e Marte estão transitando por Escorpião. Querendo ou não, existe já, né, uma condição no céu que promove que a gente compreenda, acesse, né, esses lugares que muitas vezes nos fala de sombras, mas que estão ali para serem integradas, para virem à luz, para nos darem condição de evoluir, de seguir à frente, né? Afinal de contas, o ascendente da lua cheia é Sagitário, né? Então, assim, vamos avançar, né? De certa forma, esse ampliar fronteiras, esse cruzar fronteiras, pulando essa fenda, né? É como se o eclipse criasse como se fosse um cânion, né? Então, a gente tem um cânion aqui. E o eclipse, ele abre uma fenda onde existe um antes e um depois, sobretudo o eclipse lunar, tá bom? Esse eclipse em touro vai, então, tocar todos esses valores, e o que é importante é que o passado, de fato, vai ficar para trás, ele vai ser uma história. E o quanto é importante a gente saber que conteúdos, pessoas, contextos, né, hábitos que você também não quer mais ter, inclusive você quer transformar isso na sua vida para ter mais saúde ou melhorar, enfim, que tem tudo para acontecer a partir desse eclipse. De olhar que existem alguns distúrbios, alguns comportamentos que retornam sempre, e que com esse eclipse e essa lua em touro, a gente conseguiria fazer uma dieta, um detox, né, um panchakarma, conseguiria fazer um movimento, né, de limpeza, de arrumar coisas, de arrumar, né, a partir da desordem, do caos que o eclipse traz. Isso é importante a gente falar, né? Porque o eclipse ele vai desorganizar, ele vai abrir, a gente não tem controle sobre isso, mas a partir daí é arrumar a casa de uma outra maneira, né? Arrumar a forma como a sementeira, né? Esses talentos, esses valores, o que a gente vai semear no mundo, né? Na nossa vida, e o que a gente pretende colher a partir daí, é uma maneira de setorizar isso de uma forma mais planejada ou mais alinhada a novos valores, né?
que de repente ficam só numa vontade, mas que agora, a partir de então, é um momento de planejamento, de a partir disso, ok, vamos lá, vamos ver o que está por vir e o que eu posso fazer para melhorar, porque afinal de contas, aquela Vênus que está em Capricórnio, Capricórnio é um signo bastante exigente, né? É bastante árido. A gente tem, às vezes, um lugar que a Vênus, ela em Capricórnio é como se ela se responsabilizasse, né, pelo outro. E aqui, nesse caso, ela se responsabiliza pelo desejo que ela quer, né, que ela quer atrair para ela. Então, digamos que se eu tenho uma possibilidade, né, uma hipótese de um plano que até então era um devaneio e que a partir de então vem um eclipse e eu já vejo que existem contextos da vida que são mobilizados, eu tenho essas condições de reavaliar o que me coloca sempre em um determinado lugar e o que fazer para mudar. Porque aqui só vai depender de nós, né? Como tudo, obviamente. Mas para fazer essa virada, obviamente, né? Essa Vênus e Capricórnio, sobretudo Capricórnio, vai solicitar o nosso estado de presença, né? O nosso compromisso, né? A determinação. E, obviamente, que a Lua em Capricórnio, em Touro, estando no signo de terra, também, né, ressoa com a informação do elemento, né? Não tem como. Então, é um elemento que pede para que a gente olhe para a nossa realidade, sabe? Para olhar e sentir na carne, sentir no corpo, sentir quais são, onde a gente vem, quais são os resultados que a gente vem tendo, né? Olhar para os nossos valores e para o que a gente vem desejando e considerando aquilo como a abundância, né? O conceito de abundância, o conceito, a crença, né? De abundância, de riqueza e que fica completamente ali, né? Destoante do que é touro, porque touro vem falar inclusive de uma simplicidade, vem falar do que é frugal, vem falar do que é natural, vem falar do que é, sabe, aconchegante, do que de verdade nos abraça nessa vida. Então, fica aqui uma reflexão, né? O que te abraça? O que te dá realmente esse estado de conforto, aquele conforto que toca a alma, né? E que isso só é a abertura de uma temporada de eclipses. Isso é importante a gente saber, de não sair desesperada, né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante a gente sinalizar por aqui, antes da gente encerrar, é ver que o eclipse acontece, então, a 27 graus de touro, certo? Com a oposição do Sol com a Lua. E para a gente localizar isso no nosso mapa, é importante que a gente conte aqui 27 graus. Eu vou apagar e mostrar aqui num zoom, para ver se a gente consegue olhar isso aqui com lentes bem ampliadas. Então, assim, lembrando que as pessoas que têm, né, luminares como Sol e Lua, um ascendente, né, planetas pessoais como Mercúrio, Vênus e Marte, podem sentir isso de uma maneira bem potente, né, ao longo desse eixo de eclipses da temporada. Porém, acontecendo no final do último decanato, a gente considera aí e localiza os 27 graus de touro. Você vai ver que provavelmente isso caia numa casa, tá? Então, você conta casa 1, 2, aqui vem o ascendente, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por exemplo, o ascendente, a lua cheia está acontecendo na casa 6.
Quando a gente fala do eixo da temporada do eclipse, né, dos eclipses, a gente considera a oposição, que é a casa 12. Por quê? Porque está Escorpião, que é o signo oposto, e que possivelmente, logo mais, a gente vai ter, né, esse eclipse solar em Escorpião, e depois mais um outro eclipse lunar, e depois um eclipse solar. Então, isso vai se dando como se uma dança, sabe? De aberturas, de condições de expurgo, de limpeza, da gente poder realmente fazer essa mudança, essa transformação, essa cura que todos nós desejamos para viver melhor, né? Então, fica aqui essa reflexão para que você, antes de mais nada, antes de sair também, né, só procurando encontrar justificativas para esse eclipse, que você possa silenciar, né? Um eclipse, ele é muito convidativo para uma recapitulação, um silêncio interno, um lugar de perceber onde é que você está, nesse lugar de presença e tomar essa visão, né? Essa orientação do que está se movendo à sua volta, do que está chegando, do que está indo, do que você está se apegando, do que você está querendo deixar isso, né, ainda intocado, e que com os eclipses isso possivelmente seja arrancado, seja aberto. Então, como é que você vai, como isso chega para você, né? Quando você pensa a respeito. É uma maneira de você começar a mobilizar essa energia interna para ativar a Vênus em Capricórnio, porque é a partir daí que você vai conseguir realmente planejar e olhar para novas possibilidades, entende? E ver o que te falta, né, para chegar até lá, para essa escalada à montanha, né? Então, que Capricórnio, de alguma forma, também nos diz, mas se a gente considerar, né, o símbolo de Capricórnio, que é a cabra com rabo de peixe, a gente pode falar o que me falta para chegar a esse lugar de transcender uma história, né? De evoluir, né? De entregar, de seguir adiante. E Capricórnio aqui nos traz essa condição real. Isso é grande. Então, deixo vocês, se vocês curtiram o vídeo, deem um like, se inscrevam, compartilhem para quem você achar que seja significativo e assistam o vídeo da Lua Nova de Escorpião para complementar tudo o que foi dito. Eu deixo o meu melhor abraço para você e até o próximo vídeo.